Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que Deus esteja te abençoando neste dia de quarta-feira, dia que fez o Senhor. A Ele nós rendemos graça, louvor e adoração. Bem, nós estamos aí externando gratidão a Deus nesse mês por mais um ano da Reforma Protestante. Estamos completando aí 503 anos e nós decidimos falar sobre a graça, né? A graça que é um dos pilares da Reforma Protestante, que veio para nos dizer que não é por obra, nem por ação, nem por barganha, nem por compra que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. E aí nós decidimos falar sobre a graça de Deus, ou a superabundante e multiforme graça de Deus, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, a multiforme e superabundante graça de Deus. No vídeo anterior, né, aqueles que têm assistido, perceberam que nós falamos, né, nós vimos ali essa manifestação da graça de Deus, né, mais de uma forma da graça de Deus se manifestar no êxodo, né? Por isso que êxodo para a gente, né, é pura graça, ou foi pura graça. O Deus se manifestou, né? Foi uma ação libertadora do povo, quando o povo estava escravizado. Então a graça de Deus se manifestou ali. Então nós vimos Deus manifestando e cuidando daquele povo ali, né, no meio, né, numa ação libertadora, o povo que clamava. Hoje eu quero chamar a sua atenção para dizer que o pacto com Israel foi pura graça. Se nós vimos a manifestação, né, da graça de Deus no Êxodo, hoje eu quero dizer que também, né, no pacto de Deus feito com Israel foi pura graça. Pura graça, meu irmão. E pacto é aliança, acordo, trato, né? E Deus fez essa aliança, esse trato, esse acordo com Israel, né? Fez com Israel. Se nós percebermos, todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, inclusive Gênesis, né? Todos eles foram escritos depois do Êxodo, né? Foram escritos depois do Êxodo. E esses 5 livros são atribuídos a Moisés, né? São atribuídos a Moisés na sua autoria, né? E a libertação da opressão do Egito e o conhecimento de Deus deram a Israel exatamente novas perspectivas sobre o seu próprio passado tribal, ou seja, foi nessa história aí, né, quando Deus liberta o povo do Egito e leva esse povo para o deserto, ele andando ali em tribos, né, as 12 tribos andando, Israel tribal, né, eles conheceram este amor, esta graça de Deus, esse poder de Deus, né, e que somou algo muito forte na vida do povo, né, que eles rememoram e guardam isso, e relembram isso, e vivem até hoje essa libertação em seus corações, esse ato histórico aí que ficou marcado em sua história. Mas de onde nasce a história deste povo, né? De onde vem aí este povo, de onde nasce, né? Nós vemos que lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, verso 1, né, nós vemos que Deus faz um pacto com Abraão, faz essa aliança, esse acordo com Abraão, uma promessa Deus fez a Abraão, um juramento Deus fez com Abraão, né? E lá em Gênesis 12 vai exatamente descrever o começo dessa história nacional, né? Dessa nação, deste povo, como um ato de amor, um ato livre de amor gratuito de Deus. É um ato livre de amor gratuito de Deus. Deus foi lá e fez uma promessa a Abraão, ou seja, Deus pede para que Abraão saia da sua terra, da sua parentela, e vá para uma terra que ele vai mostrar, né? Vai para uma terra desconhecida. Então Abraão, pela fé, né, que é considerado o pai da fé, né, ele vai e ele acredita nessa promessa. E o que Deus promete a Abraão aí? Deus promete fazer dele e dos seus descendentes o quê? Uma grande nação. Deus disse que abençoaria Abraão e abençoaria todos aqueles que ele abençoar e que faria dele uma grande multidão, uma grande nação, né? Então, esta é a promessa de Deus para Abraão.
né? Então o texto diz que Abraão parte de Ur, parte dali, ele, Sara, sua esposa, e Ló, ok? E aí eles chegam à terra de Canaã. Estando lá na terra de Canaã, o que acontece? O Senhor aparece mais uma vez a Abraão e promete lhe dar aquela terra. É aqui, essa terra que vai ser de vocês. É aqui que você vai construir, vai nascer um povo. Que essa terra vai ser de vocês. Ok? Então Deus promete aquela terra de Canaã a Abraão, e de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a promessa, é o pacto de Deus com Abraão. Porém, é muito interessante interessante e significante nós observarmos aqui o contraste que há entre esse esquema, na verdade, esse pacto de Deus com Abraão e o esquema que ocorre, né, anterior, né, a esse pacto, que na ordem lá da Bíblia, né, que é a torre, que é Babel, né, Babel ou Babilônia, né, Babel, que é divisão de línguas, né, confusão de línguas, na verdade. Então, lá atrás, nós vemos Babel. E o que era Babel? Babel era uma superpotência mundial da época. Babel era uma superpotência mundial da época. E quem era Abraão e Sara? Bom, Abraão e Sara eram pessoas de Ur dos caldeus, e não tinha nem vigor em si mesmo para procriar filhos, ou procriar um filho, e nem muito pouco para construir algum futuro como um casal. Então era essa pessoa simples. Comparado a Abraão e Sara, comparado à superpotência babilônica, era insignificante, era nada, né? E agora veja também um outro contraste. Em sua prepotência, os de Babel pretendiam escalar o céu, certo? Essa era a pretensão deles, era muito pretensiosa. Então a pretensão deles, na sua prepotência, era escalar o céu, né? E ter o domínio do mundo inteiro, né? O domínio do mundo inteiro. Agora veja, em direção contrária, Deus desce até Abraão e Sara e lhe promete um filho, né? Promete um filho e uma futura nação que, ao invés de ser opressão, ela será o quê? Será bênção para todas as nações. Ou seja, daquela terra que Deus deu lá a Abraão, lá, a terra de Canaã, viria um povo, e esse povo que ficaria naquela terra, conquistaria aquela terra, estaria naquela terra, seria uma nação, e essa nação abençoaria as outras nações. Esta é a promessa de Deus aí, né? Então, enquanto Babel quer escalar o céu e dominar a terra, né, a bênção de Deus é: te darei um filho, te abençoarei e abençoarei, né, todas as terras, né, todos os povos. Então, farei você uma grande nação para abençoar todas as terras. Então, em vez de opressão, né, Deus traria a bênção a todas as terras, né? Em Babel, meu irmão, Babel dizia: tornemos-nos célebre o nosso nome. Já em Abraão, Deus prometeu: te engrandecerei o nome. Enquanto Babel diz: nós queremos ser célebre o nosso nome, Deus diz para Abraão: te engrandecerei o nome. Aqui nós vemos no princípio aí da história bíblica, né, exatamente esses contrastes, né, dois esquemas, né, bem opostos. De um lado, o esquema daqueles que são prepotentes e confiam em si mesmo, na sua força, no seu poder, nas suas capacidades. Do outro lado, nós temos, né, o que confia na graça e no poder de Deus. Okay? De um lado, nós temos o prepotente Babel, né, que confia no seu poder, na sua força. Do outro lado, nós temos aqueles que confiam na graça e no poder de Deus. No início dessa história, nós já vimos aí esse contraste aí. Com Abraão e Sara, Deus compactuou sua graça para a bênção do casal e, por meio dele, abençoar todos os povos da terra. Foi exatamente aí nós vemos um pacto de graça e de bênção de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, para a nação, para o mundo, né? Esse pacto de Deus aí veio para abençoar as nações, para abençoar o mundo.
Deus disse: eu vou te abençoar, Abraão, e de você eu vou abençoar todas as terras, né? Então é graça, é uma ação livre do amor, da graça, da gratuidade de Deus, que vem fazer esse pacto para abençoar todas as famílias da terra. Na base do pacto está exatamente a eleição. É Deus que vem e escolhe esse povo. É Deus que vem e chama o povo, né? Então, na base do pacto está também a eleição. Lá o deuteronomista, o Deuteronômio, insiste que esta vocação do povo era pura graça de Deus. Sim, era pura graça de Deus. Perceba comigo lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8, que diz o texto: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosse mais numerosos do que qualquer povo, pois sereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o fundamento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Meu irmão, isso é muito maravilhoso. Perceba que aqui encontramos a lógica e ilógica da graça de Deus. Lógica e ilógica da graça de Deus. Mas como é isso, pastor? Por quê? Perceba que Deus não amou Israel porque eles foram um povo numeroso, certo? Grande, com grande força, poder. Não. Né? Nem mais poderoso, nem ainda mais piedoso. Não foi por essa razão que Deus escolheu o povo. Não era um povo numeroso, era um povo simples. Se nós compararmos no pacto agora feito de Deus com Abraão, como nós falamos, Babel, a Babilônia poderia ser o povo qual Deus queria escolher. Mas Deus escolhe Abraão, da terra de Ur, que não tem nem condições de procriar filho. Veja aí, irmãos, então, o que é que acontece? Deus não escolhe esse povo, né? Deus vai dizer agora, o deuteronomista vai dizer exatamente que essa escolha está, não é nos méritos, não é na capacidade, não é no poder, não é na força, nem na quantidade. Então Deus não amou Israel porque foi um povo mais poderoso, né? Nem muito menos ainda um povo piedoso. Não tinha nada a ver isso. Mas a ação salvífica de Deus, né, nasce exatamente da livre gratuidade de seu amor, do amor de Deus, expressado exatamente por uma redundância implícita. Amei-os, porque os amei. Amei-os, porque os amei. Foi Deus que decidiu amar aquele povo, escolher aquele povo, chamar aquele povo para servi-lo, né? E para cuidar dele, para abençoar ele e dele abençoar outras nações. Assim, meu irmão, minha irmã, entende-se que a graça do pacto, ou o pacto da graça, é pura graça, né? A graça está lá. Deus decidiu, fez um pacto de chamar aquele povo e desse povo abençoar as outras nações. Deus disse, chamou Abraão, nasce Abraão com um pacto de fazer dele uma grande nação, né? Abençoar a família dele e dessa família abençoar todas as famílias da terra, porque foi um ato livre, gratuito de Deus de manifestar a sua graça e seu amor. E por isso, o pacto da graça, né? O pacto da graça, a graça do pacto, né? É pura graça. Nós vimos a graça aí, um ato livre de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós também fomos agraciados por Deus. Vivemos aí, desde o pacto de Deus feito pelo Abraão, chega até nós pela fé. E nós somos abençoados por esta graça. Graça, meu irmão, o pacto é pura graça. Deus te abençoe.